Trump se colocou acima de Deus. Eu vou explicar o que eu quero dizer com isso. Porque não é uma acusação política, não é um comentário de bastidores, é uma leitura dos fatos à luz da Bíblia. E eu sei que isso é pesado, eu sei que esse tipo de tema divide as pessoas, até dentro da minha própria paróquia. Semanas atrás, depois da missa, 2 grupinhos ficaram discutindo na porta da igreja. Um dizia que o Papa estava certo, o outro dizia que o Papa deveria se calar. E eu fiquei ali, ouvindo, pensando. Esse vídeo não vai terminar essa discussão, mas vai te dar elementos para pensar por você mesmo, com a cabeça fria, com a fé de sempre, com a honestidade que eu devo a você que está me assistindo. Se este tema mexe com você, se inscreva neste canal agora. E deixa nos comentários, você acredita que estamos vendo os sinais dos últimos tempos? Ou isso é só política sendo vista através de uma lente religiosa? Essa pergunta vai ficar com você até o final. Eu sou o Padre Fábio. Há 18 anos sou pároco numa cidade que não aparece no mapa do Brasil profissional. 40 mil habitantes. Uma praça central onde todo mundo se conhece. Uma igreja que já batizou netos de gente que eu batizei quando eram crianças. Eu enterrei Dona Hilda aos 93 anos. Eu ouvi a confissão de seu Antônio, um homem de 70 anos que nunca tinha chorado na frente de ninguém. Eu vejo todos os domingos as mesmas pessoas, ou quase as mesmas. Porque algumas pararam de vir, outras voltaram depois de anos. E tem gente nova que aparece sem avisar. Essa é a realidade da minha paróquia, pequena, real, e agora dividida por causa de uma crise que começou do outro lado do oceano. Vamos começar pelos fatos, porque os fatos são necessários. No dia 7 de abril de 2026, Trump ameaçou destruir toda a civilização do Irã. Texto literal. Posted no Truth Social diante de milhões de pessoas. Destruir a civilização deles, não os militares deles, não os líderes deles. A civilização deles. Isso inclui mulheres, crianças, idosos, templos, universidades, bibliotecas, hospitais. A destruição total de um povo e da sua história. A ONU reagiu com um comunicado de emergência. Vários governos pediram contenção, mas foi o Papa quem falou mais diretamente. Disse que a ameaça era verdadeiramente inaceitável e depois, numa entrevista improvisada, disse palavras que vão ficar na história. Não tenho medo da administração Trump. Não sou político. Falo o evangelho. Essas palavras do Papa pararam o mundo, porque são palavras de alguém que está disposto a perder alguma coisa por dizer a verdade. Não são palavras de um político, são palavras de um pastor. E são palavras que custam, porque quando você diz ao homem mais poderoso do mundo que está errado, você paga um preço. Pode perder recursos, pode perder proteção, pode perder aliados, mas o Papa disse mesmo assim, e seguiu dizendo. 5 dias depois, no dia 12 de abril, Trump publicou um ataque direto no Truth Social. Chamou o Papa Leão XIV de fraco no crime e péssimo para a política externa. Fraco. Essa palavra na boca de um presidente americano contra o sucessor de Pedro tem um peso que não pode ser subestimado. O Papa não é um político comum, é o vigário de Cristo. Representa Cristo na terra. Quando alguém chama o Papa de fraco, está dizendo implicitamente que a mensagem de Cristo não tem força, que a fé é irrelevante, que a autoridade moral não importa. Isso é o que está em jogo. Não é uma briga institucional, é uma briga sobre se existe ou não existe uma verdade acima do poder secular. Agora, eu preciso ser muito honesto com você. Eu não vou dizer que sei quem é o anticristo. Isso não me cabe. Nenhum padre tem essa autoridade. Seria presunçoso, seria errado. Seria também uma forma de evitar a pergunta difícil que a Bíblia nos faz. A pergunta não é só quem é o anticristo. A pergunta é... O que as profecias descrevem, e estamos nós vendo essas descrições se concretizarem diante dos nossos olhos? Essa é uma pergunta legítima, uma pergunta de fé, e eu quero fazer essa pergunta junto com você, sem pânico, sem sensacionalismo, com a seriedade que o tema exige. Vamos à Bíblia, porque esse vídeo não faz sentido sem a palavra de Deus como base. O livro de Daniel, capítulo 7, apresenta uma visão. 4 bestas emergem do mar, 4 reinos que se levantam contra Deus. E no meio dessa visão, surge um pequeno chifre, um chifre que fala arrogâncias contra o Altíssimo. Daniel escreve que esse chifre fazia guerra contra os santos e os derrotava. Esse texto é a raiz da tradição cristã sobre o anticristo. Não é um demônio com chifres, é uma força humana que se opõe a Deus de forma sistemática, que se coloca no lugar de Deus, que exige adoração. No livro do Apocalipse, capítulo 13, João descreve a besta que emerge do abismo. João diz que essa besta recebeu poder,
trono e grande autoridade, e que a terra inteira se maravilhava da besta. Repare nessa palavra, marvelhava, não tinha medo, tinha admiração. A terra olhava para essa figura e sentia fascinação, não terror, fascinação. Isso é crucial. O anticristo não vem como um monstro que assusta, vem como alguém encantador, alguém que a terra aplaude, alguém que faz prodígios, alguém que parece resolver os problemas e que por isso recebe a admiração das multidões. A segunda carta aos Tessalonicenses, capítulo 2, é talvez o texto mais direto. São Paulo escreve sobre o homem do pecado, o filho da perdição, a pessoa que se opõe e se exalta contra tudo o que é chamado de Deus. Paulo diz que esse homem será revelado e que o Senhor Jesus o consumirá pelo hálito da sua boca. Mas a chave do texto está aqui. Paulo diz que o vinho da iniquidade já está operando, que há um mistério de iniquidade já em ação neste mundo e que há um obstáculo sendo removido. O que é esse obstáculo? Na interpretação católica tradicional, o obstáculo é a autoridade da Igreja, o vigário de Cristo, a estrutura visível que mantém o equilíbrio entre o poder secular e a verdade divina. Quando essa estrutura é enfraquecida, diminuída, relativizada, o caminho fica aberto para o homem do pecado. Repare que Paulo não diz que o obstáculo vai ser destruído, diz que vai ser removido, isto é, alguém vai tirá-lo do caminho. Alguém vai dizer que a autoridade da Igreja não importa, que o vigário de Cristo é irrelevante, que a fé é um obstáculo para o progresso. Quando esse discurso se torna comum, quando essa ideia ganha força, o obstáculo é removido. E o que sobra? Trump não é o único líder que confronta a autoridade da Igreja. Muitos o fazem, mas Trump é o primeiro presidente americano em décadas a confrontar o Papa publicamente, a chamar publicamente o sucessor de Pedro de fraco, e a fazê-lo num momento em que o Papa está defendendo inocentes de uma ameaça existencial. Isso é novo, isso não tem precedente recente. E é por isso que esse momento merece atenção, não para fazer proselitismo político, mas para fazer o que um padre é chamado a fazer, ler os sinais dos tempos. Trump se colocou na posição de julgar publicamente o vigário de Cristo, de calling the Pope weak, de dizer que o Papa é péssimo para a política externa. Quando um líder secular julga o vigário de Cristo, está fazendo mais do que política, está se colocando como juiz da fé. Está dizendo que ele, Trump, tem critério para avaliar se o Papa está certo ou errado, que ele, Trump, está acima do julgamento do Papa. Isso é soberba, a soberba de se colocar no lugar de Deus, de ser juiz de tudo, de considerar que nenhum limite moral se aplica ao poder dele. A primeira carta a Timóteo, no capítulo 3, Paulo escreve sobre os últimos tempos. Haverá homens amantes de si mesmos, avarientos, soberbos, blasfemos, desobedientes aos pais, ingênuos, sem amor natural, traidores, a lista continua. Eu não preciso aplicar isso diretamente a ninguém. Não é esse o trabalho do padre. O trabalho do padre é ler a lista e perguntar: estou vendo esses sinais? O que a Bíblia descreve está se cumprindo à minha volta? E se a resposta for sim, o que eu faço com essa informação? Trump ameaçou uma civilização inteira. Disse que vai destruir a cultura do Irã. Quando você ameaça destruir uma civilização, não está ameaçando só líderes. Está ameaçando mulheres, crianças, idosos, famílias inteiras. Está dizendo que a existência inteira de um povo não tem valor. Isso é o oposto do Evangelho. O Evangelho diz que cada pessoa é feita à imagem e semelhança de Deus, que cada vida tem dignidade infinita, que nem César, nem o imperador, nem nenhum poder terreno tem o direito de destruir a dignidade humana. E quando alguém ataca o Papa por defender essa dignidade, está dizendo que a sagridade da vida humana é um obstáculo para os planos dele, que a consciência cristã é inconveniente, que o Evangelho é uma pedra no sapato de quem quer governar o mundo sem limites. O Papa Leão XIV fez algo que poucos papas fazem. Saiu da janela do apartamento pontifício sem aviso, fez um discurso não planejado, disse que o Evangelho não pode ser conveniente, que não pode ser seletivo, que às vezes a verdade incomoda os poderosos e que o pastor que se cala diante da injustiça já não é pastor, já é apenas um funcionário do sistema. Essas palavras me emocionaram, porque são as palavras de um padre que ainda acredita que a fé existe para transformar o mundo, não para ser domesticada pelo mundo. E são as palavras que mais ameaçam quem quer que seja que se coloque acima de Deus, agora. Tem uma coisa que eu preciso dizer com toda a honestidade. Na minha paróquia, a divisão sobre esse tema é real. Semanas atrás, o seu João, de 78 anos, me procurou depois da missa. Disse que não entende por que o Papa está se metendo em política. Eu disse que não é política.
é fé. Ele discordou. Disse que o Papa deveria se concentrar na Igreja e deixar a geopolítica para os políticos. Eu escutei. Depois disse: João, se o Papa não falar quando um presidente ameaça destruir um povo inteiro, quem vai falar? O seu João ficou em silêncio. Depois disse: tem razão, padre, mas eu ainda não tenho certeza. Eu disse: tudo bem, ore sobre isso. Essa é a resposta certa. A dona Lourdes teve uma reação diferente. Na segunda-feira seguinte, me encontrou na padaria e disse: padre, vi a notícia e chorei. Perguntei por quê. Disse que chorou porque pelo menos alguém tem coragem de dizer que destruir um povo inteiro não é aceitável. E que ela, como católica, se sentia orgulhosa do Papa pela primeira vez em anos. Eu fiquei em silêncio. Depois disse: esse é o trabalho dele. É isso que a Igreja deveria fazer. Ela concordou. Disse que voltaria à missa mais vezes. Eu não fiz promessa, mas fiquei feliz. Essas duas conversas me mostram uma coisa: a minha paróquia ela está dividida. Não por fanatismo, por confusão, porque muitas pessoas não sabem como ler os sinais, não sabem se devem se posicionar ou ficar em silêncio, não sabem se a fé exige que eles falem ou que eles se calem. E eu entendo essa confusão, porque o mundo está confuso, porque os valores que pareciam sólidos estão sendo questionados, porque figuras que pareciam inabaláveis estão sendo atacadas. E nesse caos, a fé pede que a gente pense com cuidado, pense com oração, pense com humildade. O anticristo nas profecias não vem como um monstro que aparece na TV, não vem com fogo saindo dos olhos, não vem gritando ameaças, vem disfarçado, vem com um sorriso, vem com uma promessa, vem com a aparência de resolver problemas, vem com a admiração das multidões. E é exatamente por isso que é difícil de reconhecer, porque é encantador, porque parece bom, porque parece forte, porque a terra se marvelha. A pergunta que os padres da Igreja fizeram durante séculos é simples: como Bianhen, o anticristo? A resposta deles era sempre a mesma: olhe para quem se opõe à autoridade de Cristo. Olhe para quem tenta substituir a lei de Deus pela lei dos homens. Olhe para quem destrói a dignidade humana em nome da segurança ou do progresso. Olhe para quem quer que ninguém diga que existe um limite para o poder. Trump não é a única figura que faz isso. Muitos o fazem, em vários países, com várias línguas. O fenômeno não é só americano. O fenômeno é mundial. Uma certa mentalidade de que o poder resolve tudo, de que a força é mais importante que a dignidade, de que os fracos são obstáculos, de que a vida humana tem valor só quando é útil. Essa mentalidade é velha, tão velha quanto a história humana. Mas a Bíblia já descrevia essa mentalidade, e a descrevia como uma força que se opõe a Deus, que se exalta contra o Altíssimo, que se coloca como senhora do mundo. Agora, o que você faz com isso? Primeiro, não entre em pânico. O pânico é o oposto da fé. O pânico paralisa, a fé move. Segundo, ore. Não pare de orar. A oração é a arma mais poderosa que existe. A oração é o que mantém a chama da fé acesa quando tudo ao redor parece escuridão. Terceiro, viva a sua fé com autenticidade, não uma fé de fachada, não uma fé que só aparece no domingo, uma fé que transforma a vida inteira, que define as suas escolhas, que te faz defender os fracos mesmo quando isso custa, que te faz dizer a verdade mesmo quando é inconveniente. Quarto, esteja atento aos sinais, não seja ingênuo, mas também não seja paranoico. A diferença entre os dois é simples. A ingenuidade finge que não vê os sinais, a paranoia finge que vê sinais onde não há nada. A atenção félica está no meio, vê os sinais com clareza e age com serenidade. A resposta não é o medo, a resposta é a fidelidade. Fidelidade à mensagem de Cristo, fidelidade à verdade, fidelidade ao Evangelho mesmo quando esse Evangelho confronta o poder, mesmo quando esse Evangelho é inconveniente, mesmo quando esse Evangelho custa caro. Fidelidade não é fanatismo. Fanatismo é uma fé doente. Fidelidade é uma fé madura, que conhece os limites, que respeita a inteligência, que não precisa gritar para ser ouvida, que sabe que o tempo de Deus é diferente do nosso tempo, que sabe que o reino de Deus não vem com espetáculo, vem com quietude, com paciência, com persistência, com a teimosia silenciosa de quem acredita que a verdade vai prevalecer no final. Eu não tenho todas as respostas, sou apenas um padre de interior, um padre que enterra velhos e batiza crianças, um padre que ouve confissões e celebra missa todas as semanas, um padre que tenta viver a fé todos os dias
vezes, mesmo quando falha, mas posso dizer uma coisa com certeza: Deus está no controle. Nem o homem mais poderoso da terra está acima do plano de Deus. E se as profecias se cumprirão, Deus cumprirá a sua vontade, com ou sem Trump, com ou sem o confronto com o Papa. A vontade de Deus prevalecerá. Não porque eu a imagino, porque é a promessa de Cristo. E eu acredito em Cristo. Essa crença não é wishful thinking, é fé. E a fé é diferente de wishful thinking porque a fé tem fundamento, tem história, tem ressurreição. Agora, a pergunta que eu deixo para você não é se Trump é ou não é o anticristo. Essa pergunta eu não posso responder. Não me cabe. Seria presunçoso. A pergunta é: o que você vê quando olha para o mundo hoje? Você vê os sinais que a Bíblia descreve? Você vê um poder que se exalta contra o Altíssimo? Você vê uma civilização sendo ameaçada de destruição? Você vê o vigário de Cristo sendo chamado de fraco publicamente? Você vê a admiração da terra por esse poder? Você vê o silêncio de muitos diante desses fatos? E se vê tudo isso, o que você faz? Você se cala? Você fala? Você ora? Você vive de forma diferente? Você muda alguma coisa na sua vida? Essa é a pergunta que importa. E eu quero ouvir a sua resposta nos comentários. Não para debater política, para debater fé, para debater o que a Bíblia realmente diz sobre os sinais dos tempos. Se inscreve no canal, compartilha este vídeo com alguém que precisa pensar sobre isso. E até o próximo vídeo. Deus te abençoe. E lembre-se, você não precisa de uma fé perfeita. Você precisa de uma fé verdadeira. Uma fé que aguenta as perguntas difíceis. Uma fé que não tem medo dos sinais. Uma fé que não precisa de certezas fáceis para continuar acreditando. Porque a fé de verdade não é a certeza de quem nunca duvidou. É a decisão de quem continua caminhando mesmo com dúvida.